Olá, amigos do agronegócio. Eu sou o jornalista da agência Safra, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 5 de julho. Este vídeo é o nosso vídeo Clima na Semana, onde conversamos com os nossos parceiros da Rural Clima sobre as previsões climáticas para as regiões produtoras do Brasil. Estamos hoje com a agrometeorologista Ludmila Camparotto. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Como está? Bom, vamos começar, Ludmila, fazendo aí um balanço da previsão de uma maneira geral. O que a gente tem de indicação para essa semana, para as nossas principais culturas, em relação a chuvas, em relação a frio, depois de todo o drama que foi o frio intenso da semana passada. Alessandro, depois de uma semana aí bem complicada, com prejuízos, né, aos produtores, principalmente na área de milho, tivemos várias lavouras de batata, tomate, feijão afetados, cana de açúcar, né, café de maneira mais pontual, mas também tivemos algumas perdas. Então, essa semana será, como eu disse hoje, né, meteorologicamente falando, um pouco mais tranquila. Ainda teremos frio, né? A gente tem uma linha de pressão de 1024 milibares, que a gente fala, sobre toda a região sul, pegando leste de São Paulo até o sul de Minas Gerais. Então, com isso, as temperaturas ainda ficam bastante frias durante a semana. Bom para o trigo, né, para perfilhamento, essa é uma condição excelente, então, para o trigo lá no sul. Porém, para algodão, como a gente tem frio aí para a região centro-sul do Brasil e região central, para dissecações, isso acaba comprometendo um pouco aí os trabalhos no campo, porque faz frio até ainda no oeste da Bahia. Então, essa semana, até no oeste da Bahia, a gente tem frio, então pode atrapalhar um pouquinho esses trabalhos no campo. Em relação à chuva, não há previsões para chuvas sobre as principais regiões produtoras do Brasil aí ao longo da semana. Chove um pouco no litoral da Bahia, então bom para cana, então deve pegar a região ali da Zona da Mata, agreste nordestino, então toda essa região litorânea do Nordeste com chuvas, o que é bom para cana. Para São Paulo, Santa Catarina, Paraná, a gente pode ter algumas chuvas na região litorânea que atrapalham um pouquinho ali os trabalhos nos portos, mas deve ser mais pontual, mas chove bem no extremo norte do Brasil. Então, Roraima, Amapá, norte do Pará, com bastante chuva aí ao longo dessa semana, que acaba prejudicando, né, o desenvolvimento das lavouras, já que a gente tem muita nebulosidade, um excesso aí de dias mais úmidos. Certo, Ludmila, essas temperaturas ainda vão ficar baixas, mas mais ou menos que temperaturas mínimas a gente vai ver no Centro-Sul? A gente vê no Centro-Sul, para o Rio Grande do Sul, a gente ainda vê temperaturas mais próximas a 5 graus, principalmente nas regiões serranas. Nessa região de São Paulo, 7, 8 graus, 10 graus. E na região central, abaixo dos 18, 17 graus, por isso que eu falei do comprometimento aí dos trabalhos de dissecações do algodão. Não tem riscos para geadas amplas em áreas de lavouras, mas a gente, apesar dessa tendência de elevação das temperaturas, ainda fica um pouquinho mais frio durante a semana. Certo. E na semana passada, com todo aquele problema, o que vocês têm assim de relatos ou de observação de vocês assim do que foi mais prejudicado mesmo, embora ainda tudo esteja sendo bem avaliado, né? Sim, os técnicos estão a campo, a gente vai ter uma ideia melhor ao longo da semana, né? Mas milho foi extremamente afetado, milho no Paraguai, primeiro, foi muito prejudicado, a gente estima aí pelo menos prejuízos, mais de 60% de prejuízo nas lavouras do milho no Paraguai. Essa massa de ar polar, ela ficou no dia 29 e no dia 30 sobre, né, o país, então foi muito forte a geada por lá. Depois ela se deslocou para o Paraná, então no Paraná também, na quarta-feira, teve geadas amplas em todas as regiões produtoras, principalmente sul, sudoeste do estado. Então, para milho, a gente estima aí, já a princípio, um valor de perda em torno de 5 milhões de toneladas, visto ao que estava sendo previsto. Então, a gente joga aí uma safra já para baixo de 60 milhões. A gente ainda vai contabilizar isso, mas a perda foi realmente significativa, né? Esses 5 milhões só no Brasil, não? Sim. Nossa, foi feio mesmo. Para café foi mais pontual, né, Ludmila? A gente a gente viu algumas geadas, né, no Paraná, então, mas a gente ouviu muito falar assim, em queimas de ponteiro,
Já lavouras mais novas, os produtores eles estavam bem atentos a esse risco de geadas, então fizeram algumas medidas preventivas, né, de aterrar pé do café, enfim. Sim. Minas e São Paulo chegou a pegar também região da Mogiana, em São Paulo, sul de Minas Gerais, a gente ouve bastante relatos de geadas, só que o produtor ele perde um pouco o medo quando a gente não tem geadas há um bom tempo, né? Então eles foram muito para áreas marginais. Então, muitas dessas geadas ocorreram em áreas de baixadas, áreas consideradas de maiores riscos, né? Agora, uma coisa que chama atenção é a ocorrência de geadas no sudeste do Mato Grosso. Então, região de Campo Verde, Jaciara, teve geadas no algodão. Algo que fica Sim. aí para a história, né? Sim, uma coisa totalmente atípica, né? Sim. E Ludmila, e para cana? Para cana Teve também a coisa... gente teve a ocorrência de algumas geadas, sul do OMS, Paraná e São Paulo, inclusive no norte de São Paulo. As estações do IAC, por exemplo, marcaram 0,8 graus negativos na região de Barretos. Então, a gente teve alguns pontos, sim, de danos para a cana. Os técnicos estarão a campo aí ao longo da semana, avaliando, né, essas condições, mas a gente já tem relatos de perdas em algumas regiões, então as usinas devem estar fazendo aí trabalhos de replanejamento de colheita, né? E a gente vai ter aí ao longo dos próximos dias uma melhor ideia dos danos causados por essa geada. Tá certo. Ludmila, para a gente encerrar, o que a gente tem de projeção assim da próxima massa de ar polar que pode chegar aqui no Brasil? E se será uma massa forte, como foi essa última? O que temos aí de projeção? A gente tem uma tendência aí de que até o início da primeira quinzena de julho fique sem chuvas, então é uma condição mais tranquila. No início da segunda quinzena de julho, a gente tem uma entrada de uma nova frente fria que vai trazer chuvas novamente, principalmente ali para o sul do Brasil. Não deve chegar a São Paulo, no máximo no sul do estado, mas após a passagem dessa frente fria que deve trazer chuvas, vem novamente a entrada de uma massa de ar polar. Então, assim, ela pode ser um pouco mais intensa, mas é difícil a gente falar agora sobre geadas, né, com tanto tempo de antecedência. Mas sempre após a passagem dessa frente fria, que no caso vai passar aí no início da segunda quinzena de julho, a gente vai ter novamente uma queda um pouco mais acentuada das temperaturas. Então, a gente precisa acompanhar o avanço desse novo sistema e ver a intensidade desse novo sistema. Tá certo, Ludmila. Te agradeço muito. Já convido a todos que ainda não se inscreveram no nosso canal que se inscrevam, que entrem no nosso site safras.com.br, conheçam a nossa plataforma e vejam todas as funcionalidades. Agradeço muito, Ludmila. Um abraço e uma boa Seria um semana. prazer. Boa semana.